Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, peço por gentileza que você compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast e deixe o seu like para fortalecer. Quem deixar o like vai ficar milionário até 2030. Tô falando sério. Beleza? Pessoal, é o seguinte, antes de eu dar início aqui sobre o assunto principal dessa live, eu quero explicar para vocês uma coisa. O nosso ICO está se encerrando no dia 7 de março de 2026. Daqui a 40 dias praticamente, o nosso ICO vai se encerrar completamente. Então corra o quanto antes, invista no nosso ICO do Kotai Project, você não vai se arrepender. Beleza? Pessoal, olha que interessante isso aqui. Nos próximos 5 anos, dinheiro em espécie pode desaparecer da mão do brasileiro. Estou falando sério. Por uma questão de praticidade. Sabia disso? Meus amigos, o volume total anual de Pix em 2025 ficou perto dos 30 trilhões de reais. 30 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia do quanto que isso é absurdo, olha só quanto que foi aqui o PIB brasileiro. O PIB brasileiro foi de 2,26 trilhões, certo? E a movimentação de Pix foi de 30 trilhões de reais. Ou seja, basicamente ali 3 vezes o PIB brasileiro. 3 vezes o PIB brasileiro foi a movimentação. É absurdo. A movimentação absurda de Pix. Só que tem um detalhe, pessoal. Em termos de volume financeiro bruto anual, o mercado cripto do Brasil já movimenta cerca de 6% do volume total processado pelo Pix. Você sabia disso? Você sabia que desses 30 trilhões de reais, o volume que é movimentado só em criptomoeda chega a 6%? 6%. Quanto que é 6% de 30 trilhões de reais? 10% seria 3 trilhões. Isso dá então basicamente ali 1,5 trilhões de reais. Então 1,5 trilhões de reais foi movimentado só em criptomoeda no último ano. Isso está crescendo. E olha só, pessoal, por quê? Isso aqui é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. O fenômeno do Pix, certo? Mas por que o Pix tem tanta aceitação? A ampla adoção do Pix no Brasil foi viabilizada pela forte coordenação estatal do Banco Central, combinada com um modelo tecnicamente superior em custos, velocidade e simplicidade. Basicamente isso. Quanto mais simples for, mais fácil é a adoção, ok? É por isso, meus amigos, é por isso que o nosso ecossistema se tornará um concorrente direto dos meios tradicionais. Olha só, para os pagamentos em stablecoins se tornem tão populares quanto o Pix, é necessário algumas coisas. Primeiro, a experiência do usuário precisa ser tão simples quanto o Pix, certo? Segundo, tem que ser custo zero ou invisível, ou muito baixo. Outra coisa, vantagem fiscal percebida. Porque a pessoa pagando em stablecoin, em criptomoeda, ela não paga imposto sobre a transação dela. Isso é muito bom. Então ela fica invisível do governo. Para o governo. Outra coisa, liquidação percebida como instantânea, certo? Outra coisa, integração total com o comércio. Outra coisa, efeito de rede dominante. Ou seja, esse mecanismo de pagamento precisa ser tão bom
que o próprio setor privado adote ele de livre e espontânea vontade. Outra coisa, segurança percebida pelo usuário comum. Tudo isso aqui, o nosso ecossistema, ele atende, ok? Olha só, pessoal. A Kotai Wallet e o Kotai Payments, o nosso gateway de pagamento, eles se encaixam em um método de pagamento superior que tem potencial de substituir o Pix. Estou falando sério. Ó, o método de pagamento superior que tem potencial de substituir o Pix. Tem que existir concorrência. Meus amigos, olha só. Esse aqui foi o modelo que eu apresentei para os senhores na última live. E é isso que nós estamos trabalhando. Essa será a atualização definitiva de um método de pagamento viral. Isso é muito. Isso aqui tem um potencial. Isso é tão disruptivo quanto o próprio Pix. Estou falando sério. Ó, com o lançamento da blockchain Kotai, damos um passo decisivo para simplificar radicalmente a experiência com criptomoedas. Porque, pessoal, por que existe apenas 6% do PIB movimentando criptomoeda? Porque a experiência do usuário é terrível. Agora, se nós criarmos uma simplicidade tão grande, esse 6% pode passar a 50% em questão de pouquíssimos anos. Olha só, essa aqui vai ser a Kotai Wallet. Na Kotai Wallet será possível criar endereços de carteiras legíveis e humanizados, utilizando nomes personalizados, como, por exemplo, joão07.kotai. Então, tecnicamente, o seu endereço de carteira, a sua chave Pix, seria joão07.kotai. Lembrando que você pode colocar o nome que você quiser, isso aqui é só um exemplo. Então, isso substitui completamente os endereços longos, complexos e praticamente ilegíveis utilizados pelas carteiras criptos tradicionais, como 0x4377C3FA3A5EFD10... Meu Deus, está vendo isso aqui? É por isso, olha só, olha a diferença. Olha só. Na Kotai Wallet, endereços de carteiras legíveis e humanizados. Está vendo aqui? Agora, olha os endereços de carteiras criptos tradicionais. Olha que porcaria. Nós vamos fazer essa atualização assim que nós lançarmos a nossa blockchain esse ano de 2026. Agora, você imagina quanto que o preço da cripto Kotai vai explodir esse ano. Vai ultrapassar 1 centavo ainda esse ano. Eu estou falando sério. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Olha só isso aqui. 6%. 6% do PIB, ok? Ó, 6% do volume total processado pelo Pix é movimentado em criptomoedas. Então, observa bem, pessoal. Ó, 30 trilhões de reais, 30 trilhões de reais são movimentados anualmente com Pix. E apenas 6% desse montante total seria em criptomoeda. Você está entendendo? Então, 300 e poucos bilhões de dólares, ou 1,5 trilhões de reais, é movimentado em criptomoeda. Isso é para você ter uma ideia do quanto que esse mercado cripto vai crescer. É absurdo o tamanho que esse mercado cripto pode se tornar nos próximos anos. É por isso que nós precisamos desburocratizar, nós precisamos simplificar o caminho da aceitação. Você precisa criar um ambiente de negociação que seja tão fácil que uma criança possa utilizar, que um idoso possa utilizar, que uma pessoa comum possa utilizar. Olha a diferença. Eu vou dar 30 segundos para você observar isso aqui. Olha essa diferença gritante. É absurdo. Assim que nós lançarmos isso aqui. Ah, mas Rafael, você está mostrando isso aí antes de você lançar, as pessoas,
os concorrentes vão copiar. Eu quero que copiem. Você não está entendendo. Nós estamos criando uma tendência de mercado e tudo aquilo que é bom é copiável. Estou falando sério. Você acha que não vai ter gente que vai copiar a gente? É claro que vai. Só que nós vamos ofertar uma carteira gratuita. Gratuita. Nós não vamos cobrar nada pela pessoa poder criar uma carteira personalizável. Zero. Imagina só, você tem a sua conta bancária onde você não paga nada. É gratuito, meu irmão. Gratuito. Na Kotai Wallet será gratuito. Olha só isso aqui. Isso, meu irmão, isso aqui é disruptivo pra cacete. Ó, Kotai Ecosystem se torna atrativo para o setor privado. Observa, visualiza isso aqui que nós estamos construindo como na visão de um grande empreendedor, na visão do setor privado, no setor varejista. Observa isso. Ó, pagamento simples, menos erro, menos suporte, fácil de comunicar, fácil de conferir, fácil de ensinar ao cliente. Então, eu quero que o comerciante, ok? Eu quero que o comerciante abandone o Pix e comece a aceitar cripto como pagamento, stablecoin, dólar como pagamento, ok? Então, isso reduz os erros operacionais, os estornos e o suporte, algo extremamente valorizado pelas empresas. Pessoal, olha só. Experiência semelhante ou até melhor que o Pix. Se o cliente consegue pagar rápido, sem copiar o hash, sem medo de errar, com confirmação clara, o comerciante não vê diferença operacional entre o Pix e o Kotai. Ele só vê vantagem, porque através do Kotai Payments, através do nosso sistema que vai ser tão simples quanto o Pix, através desse sistema, o comerciante não paga imposto, não paga imposto. Meu Deus. Olha só. Menor custo total de aceitação. Quando o Kotai Payments oferece taxas menores do que os cartões de crédito e débito, sim, o comerciante que aceitar o nosso sistema de pagamento não paga nenhuma taxa. Quem paga a taxa é o cliente. É 0,20%. Cara, não chega nem a 0,5% em alguns casos. É absurdamente baixo a taxa. Vou dar um exemplo para você de quanto que as nossas taxas são baixas, tá? Numa compra de R$100, a pessoa ela vai pagar, tipo, 20 centavos de taxa. Cara, e quem paga a taxa é o cliente. O cliente vai reclamar de pagar uma taxa de 20 centavos? O cliente nunca vai reclamar de pagar uma taxa de 20 centavos. Numa compra de R$100, ele pagar uma taxa de 20 centavos, pelo amor de Deus. E o comerciante que está aceitando o sistema de pagamento simplificado, ele não paga taxa nenhuma. Então, olha só, nenhuma taxa para o comerciante, liquidação imediata, sem prazos bancários ou antecipações. Ou seja, dinheiro na mão, meu irmão. O cliente pagou, o dinheiro cai na hora para o comerciante. Ó, ausência total de chargeback. Recebimento direto em stablecoin, dólar americano. Imagina só, o brasileiro, o comerciante brasileiro começar a aceitar um sistema tão fácil como o Pix, mas ao invés de aceitar o real, ele começa a aceitar dólar americano. É isso que vai acontecer. O comerciante ele vai poder escolher receber em moeda forte ou receber em moeda porcaria. O que ele vai querer receber? Com certeza em moeda que está longe da desvalorização como o real, né? E outra coisa, sem incidência de imposto estatal na transação. Por quê? Porque toda negociação é feita na blockchain. E na blockchain não é necessário qualquer tipo de identificação. Ou seja, é 100% anônimo. Mesmo que você coloque o seu nome lá, ninguém sabe que aquela carteira é sua. Nem o governo sabe, ninguém sabe. Então você pode receber pagamentos dos seus clientes e o governo nunca saberá das suas transações, ok?
Então, o resultado é simples e objetivo, mais margem líquida para o comerciante. E no setor privado, margem converte mais rápido do que qualquer discurso, meu amigo. Se o setor privado ele identificar essas 3 coisas que eu acabei de mostrar para você, o que são essas 3 coisas? Menor custo total de aceitação, experiência semelhante ou melhor do que o Pix e pagamento simples, menos erro, menos suporte. Você tem certeza que quando o comerciante entender isso aqui, quando o setor privado identificar que isso aqui é custo zero para ele, você não compreende, você não consegue entender que isso aqui vai se tornar uma viralização orgânica por parte do setor privado? Pois é, porque ao invés do comerciante, olha só, antigamente quando o comerciante não queria pagar impostos, o que ele fazia? Ele aceitava pagamento em moeda em espécie, concorda comigo? Em espécie, se você me pagar R$500 em espécie, eu não faço nota, eu não pago imposto, dou desconto para você. Agora não tem mais jeito com o Pix, porém, com essa metodologia, utilizando o nosso sistema de pagamentos, o comerciante não vai mais pagar imposto se ele desejar, ok? Então, meus amigos, olha só isso aqui. Ao simplificar radicalmente a experiência com criptomoedas, o Kotai Ecosystem viabiliza pagamentos em cripto de forma prática, segura e altamente atrativa para o setor privado. Isso se torna uma alternativa absurdamente atrativa para o setor privado. Uma alternativa absurda, principalmente inicialmente para o e-commerce, para o comércio online, ok? Depois isso vai chegar gradativamente para as grandes indústrias, para os grandes mercados. Por quê? Pessoal, é isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Como é que funciona o fluxo econômico? É assim, fornecedor de matéria-prima, indústria, fábrica, depois distribuidores e atacadistas, depois varejo e depois o cliente final. Esse é o fluxo como você conhece. Então, como que nós podemos nos tornar, como que o Kotai Ecosystem, como o Kotai Ecosystem está diretamente atrelado ao dólar americano, como que nós podemos conquistar a confiança de todo esse fluxo econômico? Como que nós podemos conquistar a confiança não apenas do setor varejista, mas também de toda a cadeia produtiva? É isso que eu estou mostrando para você. É isso que eu quero que vocês entendam. Que nós já demos o primeiro passo. Isso vai acontecer gradativamente conforme a aceitação do cliente, do varejo, do atacadista, da indústria, da fábrica, até chegar no fornecedor de matéria-prima. Só que tem um detalhe. O fornecedor de matéria-prima está diretamente atrelado ao dólar americano, porque todas as commodities estão diretamente precificadas ao dólar. Soja, milho, açúcar, petróleo, ferro, alumínio, ouro. Pessoal, você não está entendendo isso aqui? Você não está entendendo que é só questão de tempo para o próprio fornecedor de matéria-prima estar aceitando como pagamento as stablecoins? Você não entendeu isso ainda? Isso aqui é uma cadeia. Quando você dá o primeiro passo, quando você começa a entrar nesse fluxo econômico, é só questão de tempo para você ter que comercializar em dólar. Você está entendendo? Meu amigo, isso aqui é questão de tempo. Nos próximos 5 a 10 anos, tudo isso será afetado pelo dólar. A própria economia brasileira. Uma grande parte do comércio, uma grande parte do setor brasileiro estará trabalhando com dólar americano. Mas qual dólar
o setor econômico, o setor privado estará trabalhando? Com as stablecoins. Não estou falando de dólar físico aqui, não estou falando de você abrir uma conta bancária em dólar. Não. Estou falando das stablecoins. A maneira mais viável, prática e irrastreável possível. Porque se você abre uma conta bancária, você fica rastreável. Agora, numa simples carteira de criptomoedas, você pode armazenar milhões ou até mesmo bilhões de dólares em stablecoins e nenhum governo sabe quem é o dono dessa carteira. É isso que eu quero mostrar para vocês. Essa visão de futuro que vai afetar toda a cadeia produtiva. Basta uma mudança, basta dar um primeiro passo. Hoje em dia é tudo digital e vai chegar um momento que será tão vantajoso as pessoas comercializarem com criptomoedas que o nosso ecossistema irá pavimentar, irá mostrar um caminho aonde isso é realmente possível de acontecer. Você está entendendo? Pergunta para qualquer pessoa. Agora vem uma pergunta pessoal para você. Você gosta de pagar imposto? Não. Não. Você gostaria de pagar mais barato nos seus produtos? Sim. Então, meus amigos, é o seguinte, daqui para frente é impossível você lutar contra as stablecoins. Impossível. A única maneira que você pode fazer hoje é você abraçá-las. Entendeu? É por isso que nós estamos criando todo esse ecossistema. É por isso que eu acredito que com o lançamento da nossa blockchain, a altcoin Kotai, ela pode finalizar o ano de 2026 acima de 1 centavo de dólar. Eu estou falando sério, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tudo que nós estamos fazendo aqui é pensado para ajudar o comerciante, ajudar toda essa cadeia econômica, esse fluxo econômico. Imagina só, tudo isso aqui é movimentado pelo dólar. O smartphone que você tem na sua mão, ele foi produzido através do dólar, da matéria-prima, os grandes fabricantes, os grandes distribuidores, até chegar na sua mão. Você entendeu? Pessoal, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E quem não entender isso, quem não acreditar naquilo que nós estamos fazendo aqui, quem não entrar agora nesse barco que está passando, esse barco está passando. Esse barco vai deixar o cais. Meu amigo, entre nesse barco agora. Invista no nosso ICO. O ICO vai se encerrar no dia 7 de março de 2026. Você investindo agora $1.020, esses $1.020 podem se tornar nos próximos 3 anos, podem se tornar mais de 3 milhões de dólares. O Kotai nos próximos 3 anos pode estar acima de 10 centavos. Ok? Não perca essa chance, porque senão depois você estará chorando no banho, infelizmente. Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast. Muito obrigado pelo apoio dos senhores. Boa segunda-feira a todos nós. E o ICO está terminando. Meu amigo, eu não vou adiar. Bateu o dia 7, às 11h59 da noite do dia 7. Tchau, acabou. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu vou dar graças a Deus quando isso acontecer. Obrigado por tudo, pessoal, e até mais.